Me diz uma coisa, o que vocês estão comunicando para a sua audiência? Mais uma vez um conteúdo que eu creio que vai ser bem importante para todos nós. E eu creio que eu nunca fiz um conteúdo nesse sentido, pessoal. Até há muito tempo eu estava projetando dentro de mim esse tipo de conteúdo para passar. E hoje está bem maduro dentro de mim esse conteúdo. E vai ser um conteúdo bem rápido, mas bem prático para todos. E eu creio que vou passar da melhor forma possível e vocês todos vão compreender. E pode ter certeza que vocês não viu nenhum conteúdo nesse sentido. Alguém já deve ter tocado de uma forma superficial nesse sentido, mas mergulhar a fundo exatamente no tema desse conteúdo como nós vamos fazer nesse momento, acho que poucas vezes a gente vai ver. Então é importante vocês estar aqui presente nesse conteúdo, se dedicar, pessoal, a esses poucos minutos que vamos estar juntos aqui, de 10 a 20 minutos, desfocar das coisas aí fora, esquecer que você tem filho, que você tem seus problemas, que você tem seus afazeres. Foque exatamente nesse conteúdo, porque é um conteúdo que eu creio que vai transformar a sua vida, transformar a sua visão, a forma como você vê, como você enxerga a sua própria vida, que passava despercebido essa situação. E esse conteúdo veio nesse momento para tocar realmente nessa ferida e você todos compreender e colocar em prática. Vocês vão ver, vocês vão ter uma outra visão desse conteúdo na sua própria vida. Você vai ver na prática, a partir desse conteúdo, o desenrolar da sua vida, coisas que passavam despercebido na sua vida, que até o momento. Porque a partir desse conteúdo você vai ter uma visão diferente, você vai ter completamente uma virada de chave na sua vida através desse conteúdo. E é o poder, qual que seria esse conteúdo? É o poder da comunicação, mas não é uma simples comunicação. Não é, normalmente quando a gente fala comunicação, a gente já associa a um radialista, né, um comunicador da televisão, a pessoa que se expressa verbalmente, que fala bem, as pessoas que têm o dom da comunicação em falar. Mas o tema que eu quero direcionar a todos é uma comunicação diferente, que poucas pessoas se atentam para isso, mas que é importantíssimo, que é a nossa comunicação não verbal. A gente se atenta muito para a comunicação verbal, mas a gente negligencia, digamos assim, a comunicação não verbal. Porque eu costumo sempre falar que a boca, a mente, mas o corpo, a sua comunicação verbal, a sua expressão corporal, jamais vai mentir. Ela não mente porque ela é biológico, é instintivo isso. Então naturalmente você já vê essa situação. O exemplo que eu sempre costumo dar, claro, quando você está num calçadão em qualquer lugar, né, vamos colocar aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, você está lá no calçadão, caminhando, tranquilo, no seu celular. E se você vê lá na frente um homem correndo na sua direção, automaticamente, é instintivo, numa frações de 2 segundos, a sua mente já vai deixar você já com o seu coração acelerado, uma adrenalina, e você já vai instantaneamente se sentir ameaçado, de repente. E de repente aquele homem vai passar na sua frente, ele estava correndo uma maratona, ele estava vindo, fazendo a sua corrida matinal. E só que naturalmente você se assusta naquela fração de segundo, a sua mente entra num modo de bloqueio, né, digamos assim, num modo de sobrevivência para tentar se defender. Né? Isso é natural do ser humano, é natural da nossa biologia. Né? Então a comunicação não verbal é totalmente instintivo. A gente não consegue controlar
as nossas reações na nossa comunicação não verbal. Por isso que eu queria tocar nesse tema, tocar a fundo nesse tema, porque poucos conteúdos, eu estava verificando, poucos conteúdos falam especificamente desse tema. As pessoas tocam muito de uma forma superficial, mas mergulhar a fundo nesse tipo de conteúdo, eu vi poucos conteúdos. Então, é importante, como eu sempre falei anteriormente, importante você estar presente aqui, pessoal, e vocês vão ter uma visão totalmente diferente da comunicação não verbal, tá ok? E como é que funciona, Matheus, a comunicação não verbal? Eu vou falar e vou mostrar para vocês, pessoal, a diferença. Por exemplo, vamos dar um exemplo que você vai fechar um negócio, por exemplo, você vai comprar um apartamento ou uma casa, um imóvel de mais de 2, 3 milhões de reais. Ou seja, um valor considerável. Aí você chega para conversar com o corretor, com o vendedor está dessa forma, ele não se preocupou com a sua vestimenta, de repente ele colocou uma camiseta qualquer lá, um tênis qualquer, uma calça, de repente ele é até um ótimo vendedor, você até conhece ele, mas essa forma dessa comunicação dele, de ele chegar dessa forma, e mesmo assim, ele chegando dessa forma, aí ele vai chegar perto de você, ele vai chegar com ombros caídos e falando um bom dia Matheus, tudo bem? Aí vai apertar a sua mão, ele vai apertar, sabe, de uma forma leve, vai chegar com ombros caídos, com semblante caído, desanimado. Você vai sentir firmeza em fechar o negócio com esse vendedor? Mas se outrora ele chega posturado, dando um bom dia, olhando nos seus olhos, ele vai apertar a sua mão, um aperto assim, não tão forte, mas um aperto de segurança, que você vai fechar aquele negócio e você pode confiar em fechar aquele negócio com ele. Você vai ver a roupa dele, ele se preocupou em se colocar a sua melhor roupa, assim, em estar bem apresentável, de barba feita, com cabelo arrumado. Por quê? Porque ele te considera, ele te valoriza. Por isso ele colocou a melhor roupa, ele colocou o seu melhor figurino, a sua melhor postura para fechar esse negócio com você. Então, o fechamento do negócio é questão de segundos. Você vai sentir firmeza em fechar esse negócio. Vocês não concordam comigo, pessoal? Então, esses dois exemplos que eu dei para você é a importância da comunicação não verbal. Não adianta, de repente, o vendedor chegar, falar palavras bonitas, tentar te convencer com palavras, se a comunicação dele não colabora exatamente com o que ele está falando. Ele está falando uma coisa, mas a expressão corporal dele, a comunicação não verbal dele, está totalmente fora da realidade, está totalmente fora de sintonia com a realidade, com aquele momento que ele está diante de você. Então você vê a importância que é o poder da comunicação não verbal, né? E isso para qualquer área da nossa vida, pessoal. Você vai chegar para adquirir um relacionamento, você vai chegar numa pessoa, você vai chegar de ombros caídos, você vai falar baixinho, com aquela insegurança, você vai colocar sua pior roupa, você vai colocar seu pior perfume, você vai falar de uma forma tímida. Não, pessoal. Consequentemente, automaticamente, você não vai ter sucesso na sua empreitada, no seu poder de comunicação, assim, de tentar convencer aquela pessoa de que você é o melhor partido. Você entendeu? Não é simplesmente falar. Não adianta falar, até papagaio fala. Mas e aí? E a sua expressão
verbal, aliás, a sua expressão corporal, a sua comunicação não verbal, né? Isso é importantíssimo. Então, a partir de hoje, vocês vão ter uma nova visão disso, dessa comunicação não verbal. Vocês vão ouvir falar muito isso nesse conteúdo, porque eu quero que vocês fixem muito isso na sua mente e coloquem em prática na sua vida, que o resultado vai ser surpreendente, extraordinário, que até o momento você não se atentava para isso na sua vida. Você se atentava, se preocupava no que falar, em como se expressar verbalmente, e estava totalmente despreocupado com a sua comunicação não verbal. Agora, você entendendo, aprendendo esse sentido, essa comunicação, vocês vai fazer com que a sua comunicação verbal entre em sintonia com a sua comunicação não verbal. E vocês vão ter sucesso em diversas áreas da sua vida. Vocês podem ver que aqui o meu comportamento, aqui eu não só estou falando, mas vocês entendem aqui, vocês vê o meu gesto, você vê a minha expressão corporal, que eu não estou aqui encurvado, falando baixinho, sabe, desanimado, não. A minha expressão corporal aqui, a minha comunicação não verbal, diz muito exatamente do conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, mais do que falar, comunicar bem verbalmente, é se comunicar de uma forma não verbal do seu comportamento. Tá bom, gente? Então, o conteúdo, eu queria exatamente tocar nesse ponto, que eu julguei interessante, importante tocar nesse tema, porque eu tenho diversos conteúdos aqui na internet, só que eu mesmo deve ter tocado de uma forma muito superficial isso, mas de uma forma funda, assim, esse conteúdo não foi feito, tá? E pode ter certeza que esse conteúdo aqui é de todo o meu coração, é exatamente a minha expressão corporal, não só verbal, mas corporal, para passar a melhor mensagem para vocês. E vocês vão absorver exatamente essa mensagem. Aliás, vocês estão absorvendo, não é, pessoal? Então, esse é o poder da comunicação não verbal. Então, a partir de hoje, você vai ter uma visão diferente, diferenciada da sua vida, diferenciada de como você se comporta. A partir de hoje, vocês começam a observar, pessoal, não só a forma como você fala, mas começa a observar a forma como você entra nos ambientes. A forma como você se direciona para as pessoas. Olho no olho, o aperto de mão. Estudos comprovam que o aperto de mão bem dado, ela simboliza mais ou menos mais de 40% o sucesso de um negócio, de você fechar um negócio. Um simples aperto de mão, que é uma coisa assim bem idiota, né? Mas que importa muito. Assim como falei anteriormente, uma pessoa vai fechar um grande negócio, aí a pessoa vem com aquela mãozinha, assim, tipo mãozinha de nojo, sabe, pessoal? Aquela mãozinha de coisa que tá suja, que ela não sente firmeza em segurar a sua mão com firmeza, e olhando no seu olho, e você sentir aquela firmeza absoluta em fechar aquele negócio, que eu sei que aquela pessoa não vai dar para trás, naquele simples aperto de mão, naquele simples olhar, dentro do meu olho, um aperto de mão, faz com que eu me sinta seguro em fechar aquele negócio e mergulhar de vez naquele negócio. Então, olha para vocês verem a importância exatamente da comunicação não verbal. E pode ter certeza que a sua vida era uma antes desse conteúdo e agora vai ser depois desse conteúdo. Pode ter certeza, uma visão diferente. Até eu, pessoal, produzindo esse conteúdo, eu já me sinto de uma forma diferente. Aliás, eu já mais de 5, vai colocar assim, 5 a 6 anos
que eu já me preocupo muito com a minha expressão não verbal. O que colaborou muito com isso foi os treinamentos que eu fiz na agência de modelos, porque, como vocês sabem, o modelo, para fazer um desfile, para fazer um trabalho, ele não pode estar tímido, ele não pode estar com o ombro encurvado, ele tem que estar bem posturado, ele tem que falar olho no olho, ele tem que não pode baixar a cabeça, ele não pode de repente colocar uma roupa desajustada no corpo, sim, ou seja, ele tem que se atentar muito com a sua expressão corporal e com a sua comunicação não verbal, porque ele vai vender a sua imagem com uma roupa, com uma grife. Aí você imagina uma grife luxuosa num modelo que está com o ombro curvado, com um semblante caído, que fala baixinho, de forma insegura, tímido. Não, então isso não colabora, né, gente, com a profissão, com o que é ser realmente um modelo. Então, na agência de modelo, a gente fazia treinamento, a gente aprendia a andar, a se comportar, a chegar no ambiente, a se preocupar muito com essa parte que as pessoas elas negligenciam, que as pessoas deixam de lado. E a partir desse conteúdo vocês não vão mais deixar de lado. Vocês vão se preocupar muito com essa parte aqui da sua vida, com a sua expressão, com a sua comunicação não verbal. Tá bom, gente? Então, eu quero passar essa mensagem para todos. E é importante, pessoal, além de vocês absorver essa mensagem, procurar colocar em prática na sua vida. Aproveite aqui esse conteúdo, o tema que a gente passou, os itens que a gente passou, detalhes. Que tal você colocar o que você aprendeu aqui na sua vida? A partir de terminando esse conteúdo, a partir de amanhã, amanheceu segunda-feira, você vai lá para o seu trabalho, não importa o seu trabalho, não importa o que você faz. Que tal você já contar 1, 2, 3, respirar e entrar no ambiente, sabe? Arrumar a postura, arrumar os ombros, olhar no olho das pessoas, cumprimentar as pessoas com um bom dia, com mais entusiasmo, com um aperto de mão mais forte, de repente com um abraço mais caloroso, e conversar com aquela pessoa e entrar no ambiente mais posturado. Você pode ter certeza que as pessoas vão sentir mais confiança, mais credibilidade no que você vai falar, além do que você vai falar, essa comunicação, de como você se expressa na sua comunicação não verbal. Vocês podem ver, comecem a partir dessa semana a agir dessa forma. A qualquer ambiente que você for, entrar mais posturado, entrar mais convicto, falar de uma forma mais convicta do que você vai falar, entendeu? E se atentar muito para esses detalhes que outrora você deixava passar despercebido. E a partir de hoje você não vai mais deixar passar. Tá bom, gente? Então, não importa o ambiente que você vai entrar, aonde você vai. A partir de amanhã, já começa a pensar isso. Não só no que você vai falar, mas na sua comunicação não verbal, na sua expressão corporal. Tá bom? E o resultado, pode ter certeza que o resultado vai ser surpreendente, vai ser extraordinário. Depois vocês me contam aqui no meu canal. Vocês podem entrar lá no direct do meu Instagram, no meu WhatsApp e fazer comentários. O feedback de vocês é importantíssimo. Essa troca de ideias, esse feedback, faz com que a gente melhore cada vez mais os nossos conteúdos e faz com que a gente apresente cada vez mais conteúdos mais relevantes, conteúdos mais impactantes, conteúdos que vai de encontro realmente à necessidade de todos, pessoal. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para todos, é esse conteúdo que eu queria passar para todos, e pode ter certeza, é simples, rápido, mas bem direto, e não tem como vocês colocar em prática esse conteúdo e vocês vão ter resultado. Vocês têm uma vida exatamente igual com o que você tinha antes desse conteúdo. Tá bom? Então, o importante, além de vocês absorver a teoria, a prática. De se atentar mais a esses detalhes que você acaba passando despercebido na sua vida. Tá bom, gente? Então,
vamos entrar aqui num momento importantíssimo do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão. Né? Que todos os conteúdos a gente fazemos esse momento, que é importantíssimo de reflexão, pessoal. E a reflexão é nesse sentido. Você está satisfeito com o que você está comunicando com a sua vida? Diz aí. Seja sincero, seja humilde em reconhecer. Você está satisfeito com a sua comunicação não verbal? A partir desse conteúdo você já começou a se observar, né, pessoal? Os seus gestos. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou observando meus gestos com as minhas mãos, meus gestos com o meu corpo. Não só a minha expressão verbal, mas a minha expressão não verbal. Então, diz aí, seja sincero. Se vocês julgam importante, vocês podem colocar até no papel isso para ficar bem mais didático e vocês procurar trabalhar nesse sentido isso dentro de você. Você está satisfeito com o que você tem comunicado com a sua vida? Quando você entra nos ambientes, ao invés de você entrar com o peito estufado, ombro posturado, você entra com o ombro caído? A sua voz sai uma voz mais trêmula, insegura? As pessoas sentem firmeza no seu aperto de mão? As pessoas sentem firmeza no bom dia quando você dá? As pessoas sentem firmeza na sua forma de se comunicar verbal e não verbal? A forma como você entra no ambiente, entendeu? Então, comece a se atentar a esses detalhes. E você pode ter certeza, pessoal. Comece a trabalhar nisso, ver esses pontos fracos que você tem na sua vida e comece a trabalhar. É simples, pessoal. A questão do ombro é só você endireitar o ombro. Quando você lembrar, o peito cair, estufar o peito, olhar no horizonte, não olhar muito para o alto. Se você olhar muito para o alto, é arrogância. Se você olhar muito para baixo, é submissão. Então, olhar no horizonte, olhar no olho das pessoas, dar um aperto de mão com mais consistência, não tão forte, porque senão forte você vai passar, digamos assim, você vai passar uma certa arrogância. Com a mão mais leve você vai passar insegurança, entendeu? Então, um aperto mais tranquilo, firme, e olhando no olho das pessoas. Então, você trabalhando basicamente esses simples itens, você já vai ter resultados extraordinários. Comece a fazer, pessoal, nas próximas semanas, depois de um curto prazo de um mês, por exemplo, vocês voltam a falar comigo, vocês faz o teste e experimenta para ver se vocês vão ter resultado. A melhor forma de você ter resultado é você colocar na prática. Comece a fazer isso, comece a atentar a esse detalhe que você deixava passar despercebido na nossa vida. E vocês vão ver, gente, como sua vida vai mudar da água para o vinho. Como que você vai enxergar o mundo, as coisas, como que você vai enxergar as pessoas e principalmente como que as pessoas vão te enxergar. A sua forma de agir, a sua forma de falar também, mas também a sua forma de se comunicar não verbalmente. Tá ok, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Pode ser ver, gente, que é um conteúdo bacana, simples, mas bem direto. E eu tenho convicção que esse conteúdo vai atingir muitas pessoas. Por que não? Milhares de pessoas. Mas para que esse conteúdo chegue para essas pessoas, para mais pessoas, para pessoas que estão realmente precisando desse empurrãozinho, dessa ajuda na sua comunicação, que tal vocês nos ajudar, pessoal? Se inscrevendo no meu canal, dando feedback, fazendo comentários, compartilhando com seus amigos. Vocês podem ter certeza que você tem um amigo, aquele seu amigo, que você tem convicção que ele tem um ótimo potencial de se desenvolver profissionalmente como pessoa. Só que você vê que essa pessoa ela é muito tímida, fala mais baixinho. Então que tal você compartilhar esse conteúdo com essa pessoa para alavancar a carreira dessa pessoa, alavancar a vida dessa pessoa que você tanto ama. Tá bom, gente? Então, eu preciso da ajuda de vocês, pessoal, para que o YouTube entregue esse conteúdo
para as pessoas que realmente estão necessitando desse conteúdo. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Um beijo em todos aí, uma ótima semana a todos. E com certeza, semana que vem, estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.